Em nosso estudo de hoje, a lição 12 do livro Vida e Sexo, e tem por título Desajustes. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. É comum observar-se que o casamento promissor repentinamente adoece. Desvelam-se empeços dos cônjuges no ramerão do cotidiano. Conflitos, moléstias, desníveis, falhas de formação e temperamento. Em certos lances da experiência, é a mulher que se consorciou acreditando encontrar no esposo o retrato psicológico do pai a quem se vinculou desde o berço. Em outros, é o homem a exigir da companheira a continuidade da genitora a quem se jungiu desde a vida fetal. Ocorre, porém, que o matrimônio é uma quebra de amarras por meio do qual o navio da existência larga o cais dos laços afetivos em que por muito tempo jazia ancorado. Na viagem que se inicia a dois, parceiro e parceira se revelarão um à frente do outro, tais quais são e como se encontram na realidade, evidenciando em toda a extensão os defeitos e as virtudes que porventura carreguem. Desajustes e inadaptações costumam repontar, ameaçando a estabilidade da embarcação doméstica, atirada ao navegar nas águas da experiência. É razoável que se convoque o auxílio de técnicos capazes de sanar as lesões no barco em perigo, como sejam médicos e psicólogos, amigos e conselheiros, cuja contribuição se revestirá sempre de inapreciável valor. Entretanto, ao desenrolar de obstáculos e provas, o conhecimento da reencarnação exerce encargo de importância por trazer aos interessados novo campo de observações e reflexões, impelindo-os à tolerância, sem a qual a reharmonização acena sempre mais longe. Homem e mulher, usando a chave de semelhante entendimento, passam mecanicamente a reconhecer que é preciso desvincular e renovar sentimentos, mas em bases de compreensão e serenidade, amor e paz. Urge perceber que os nós da comunhão afetiva não opera a fusão de dois seres que o constituem. Cada parceiro no ajuste continua sendo um mundo por si, e nem sempre os característicos de um se afinam com o outro. Daí a conveniência do mútuo aceite, com a obrigação da melhoria do casal. Para isso não bastarão providências de superfície. Há que internar o raciocínio em considerações mais profundas para que as raízes do desequilíbrio sejam erradicadas da mente. Aceitação, o problema. Forçoso admitir o companheiro ou a companheira como são ou como se aboletam na embarcação doméstica. E feito isso, inicie-se a obra da edificação ou da reedificação recíprocas. Óbvio que conclusões e atitudes não se impõem ao campo mental. Entretanto, não se arrependerá quem se dispõe a estudar os princípios da reencarnação e da responsabilidade individual no próprio caminho. Obtém-se da vida o que se lhe dá, colhe-se o material de plantio. Habitualmente, o homem recebe a mulher como a deixou e no ponto em que a deixou no passado próximo, isso é, nas instâncias do tempo que se foi para o continuismo da obra de resgate ou de elevação no tempo de agora, sucedendo mesmo referentemente à mulher. O parceiro desorientado, enfermo ou infiel é aquele homem que, a parceiro em existências anteriores, conduziu à perturbação, à doença ou à deslealdade por meio de atitudes que o segregaram em deploráveis estados compulsivos. E a parceira nessas condições consubstancia necessidade e provas da mesma espécie. Tão somente na base da indulgência e do perdão recíprocos, mais facilmente estruturáveis no conhecimento da reencarnação, com as imbricações que se lhe mostram consequentes na equipe de família, conseguirão o companheiro ou a companheira do lar. O triunfo esperado nas lides e compromissos que abraçam, descerrando a si mesmo a porta de paz e luz da libertação. Gente, mais uma vez o Emmanuel vem lembrar uma coisa para a gente. Ó. Somos espíritos imortais. Não somos metades de ninguém. Tá? Metades eternas. Não. Nós temos a nossa individualidade, temos a nossa missão, e vamos colocar uma coisa na cabeça logo de cara. Eu não consigo mudar ninguém, eu consigo mudar a mim mesmo. Consegue sim, você consegue fazer uma pessoa hipócrita, porque a pessoa vai
se adaptar ali ao seu jeito de viver, isso com alguns encargos, porque daqui a pouco, mais tarde, em algum momento, a conta vem também. Eu me lembro de uma pessoa muito querida, e ela, mesmo sendo muito querida, ela dizia que ela falou com a esposa, quando conheceu a esposa, pegou uma letra do Fábio Júnior, falou: nem por você, nem por ninguém eu me desfaço dos meus planos. Peraí, ele não percebeu, mesmo sendo uma pessoa muito querida, que ele deu um carimbaço assim do egoísmo dele, falou assim: se você quiser ficar comigo tem que ser do meu jeito. E tudo bem, a pessoa vai escolher se submete àquilo ou não. Né? Vai se submeter, vai entrar numa renúncia, vai entrar num processo de ficar ali passivamente, deixando que tudo aconteça. Mais tarde, em algum momento, isso vai fazer uma diferença. Vai ter hora que vai bater e falar: peraí, foi só você esse tempo todo e eu? Como é que eu fico também? Porque o casamento não foi feito para atender às exigências e os caprichos apenas de um lado, tem que atender dos dois lados. Mas cada vez que a gente tem a pretensão de submeter alguém ou querer modificar alguém, é aquela velha história da mola, é como se a gente estivesse apertando, 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 vai ter hora que vai cansar e a mola vai explodir por si só. E daí aparece o que a gente chama de desajustes. Né? Quem está de fora acha que o casal está a mil maravilhas, mas quem está vivendo o relacionamento sabe que está tendo algumas coisas que eu vou tolerar porque os lados positivos superam os lados negativos. Mas chega uma hora, isso que eu não tolero, né, que eu estou aqui tendo dificuldade de aceitar, agora está fazendo a diferença. Mas isso é aquilo que o seu companheiro ou a sua companheira sempre foram. Aquela velha frase de André Luiz, no livro Vigiai e Orai: desilusão significa encontro com a verdade. Você se iludiu porque você quis, a verdade sempre esteve aqui, você insistiu em querer observar de maneira diferente. Mas o Emmanuel vem chamar a atenção hoje para uma coisa chamada indulgência. A gente estuda a indulgência lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Bem-aventurados que são misericordiosos, e a gente esquece que o primeiro aprendizado de indulgência está sendo dentro do próprio lar. A gente convive com os nossos pais normalmente, é lógico que toda regra tem exceção, mas normalmente de 15 a 25 anos, porque entre os 15 e os 25 anos, a grande maioria contrai o matrimônio, sai de casa e vai constituir sua família. Depois que constituiu a família, aí você está se propondo, você vai viver para o restante da vida com aquela pessoa que você elegeu. A menos que entre nesses casos, né, de divórcio, enfim, mas todo mundo que casa não pensa em divórcio inicialmente, está pensando em alguma coisa que vai dar certo. Então, por isso que esse livro, O Vida e Sexo, é um livro tão interessante, que ele vem trabalhando cada conceito. E mais uma vez a gente bate na mesma tecla aqui dos estudos anteriores. A fase de namoro é uma das fases mais importantes para a gente observar cada detalhe, testar aquela pessoa, ver como é que é aquela pessoa calma, nervosa, muito feliz, em momentos de estresse, você analisar cada momento emocional para ver aonde você pode ajudar e se tem condições de ajudar, porque tem casos que não tem condição mesmo. Você olha assim e fala: para isso eu não estou preparado não. E é a hora de interromper antes de assumir o compromisso. Agora, depois que assumiu o compromisso, vai chegar daqui a pouco essa história do casamento adoecer. E o que está falando aqui, o Emmanuel está falando, acontece em todos os casamentos. Só que o que acontece é a diferença do jogo de cintura de cada um em lidar com essa situação. Uns deixam que esse adoecer se transforme numa tragédia e outros vão trabalhando, vão se adaptando daqui, vão superando as dificuldades, que seriam dificuldades no relacionamento com qualquer um. Isso que às vezes tem uma coisa que a gente não gosta muito desse jargão popular, mas ele tem algum fundamento nesse ponto. Fala assim: você vai trocar, vai separar? Só vai trocar de CPF, os problemas serão outros, é melhor ficar com esses problemas que você já conhece. Não está muito longe da realidade não, né? Mas a questão é que o nosso ego ainda atrapalha muito. E se a gente está com proposta de ajudar um ao outro, vamos lembrar assim, vamos tratar o nosso cônjuge como um pássaro também, que precisa de voos, precisa estar na sua independência, e você está do lado só para
ajustar, levantar, ajudar a asa, mas deixa ele dar o voo dele, que ele também é um espírito imortal e que tem a sua missão para cumprir. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.